O presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, considerando, no entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos que a Revolução vitoriosa outorgou à nação para sua defesa, o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e social do país, comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária. Considerando que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 1964, obrigando os que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo a adotarem as providências necessárias que evitem sua destruição, o presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Vou fazer 88 anos. Eu não nasci em São João, nasci em uma cidadezinha que eu não conheço, chamada Ribeirão Bonito. E meu pai tinha um emprego na Secretaria da Agricultura ali. E ele acabou vindo para São João e nós viemos para São João. Aqui eu fiz todo o meu... Fiz o primário, estudei no Colégio das Freiras, fiz o ginásio no Colégio das Freiras e fiz escola normal. Me formei na escola normal em 1954. Aí eu fui para São Paulo trabalhar como professor. O presidente Costa e Silva presta o solene juramento nos termos da Constituição, prometendo respeitá-la, promover o bem-estar do Brasil, defender a sua integridade e soberania. Como eu gostava muito de cantar, eu tinha um amigo chamado Ari de Carvalho. E esse amigo era repórter do jornal da Última Hora. Era um jornal de esquerda. E a Última Hora, ela tinha vários lugares do estado do Brasil onde ela tinha o jornal Última Hora. E aí ele foi para lá, o Ari, ele era casado com uma moça de São João, que era muito minha amiga. Aí ele falou para mim, pede um afastamento aí da escola, que eu dava aula no primário, e vem para cá, para Porto Alegre, que nós vamos cantar aqui em Porto Alegre. Quando eu pedi afastamento, sem remuneração, que eu estava para ir, estourou a Revolução de 64. E aí, a Última Hora foi fechada. Todas as Últimas Horas foram fechadas. Porque era considerado um jornal comunista, né, pelos militares. E aí eu fiquei esperando ver o que eu fazia na minha vida. Aí então ele, junto com outras pessoas lá de Porto Alegre, acabaram criando um novo jornal chamado Zero Hora, que existe até hoje lá em Porto Alegre. Aí eu fiquei um tempo lá em Porto Alegre, aí voltei. Aí resolvi fazer a faculdade. Aí eu fiz o cursinho e entrei na USP. Discordar em silêncio pouco adianta. Necessário se torna agir contra os que abusam das Forças Armadas, falando e agindo em seu nome. Mas quando eu conheci o CRUSP, eu me apaixonei. Era o conjunto residencial da cidade universitária. Era lindo. Você tinha vários prédios, né? De rapazes, prédio de moça, prédio de rapazes. E eram apartamentos morava 3 pessoas em cada apartamento. E tinha um salão enorme, que era o centro de vivência, e tinha um restaurante. E como era um reduto de estudante, ele começou a ser muito visado pelos militares.
O curso que eu fazia começou a ser muito visado pelos militares de história. Então, ficou meio complicado, porque a gente sabia que tinha espiões na classe, assistindo aula. Às vezes você falava com o professor, perguntava uma coisa, ele fazia assim, como se dissesse, cuidado. Enfim, mas de uma certa maneira, lá no CRUSP a gente vivia bem. Eu sabia que tinha reuniões. Eu sei que o Lamarca, por exemplo, várias vezes foi lá no CRUSP. Tinha reunião. E aí uma vez nós fizemos uma movimentação lá e o exército entrou lá. Mas dessa vez ainda não tocou todo mundo, não. Mas arrebentou porta, entravam. E aí ainda a gente ficou um tempo lá. Aí em 68 eu saí de lá, né? E fui morar no Butantã, porque eu tinha casado junto. Não casei, comecei a namorar, nós fomos morar numa casinha na Rua Camargo, lá no Butantã. E a minha casa ficou mais ou menos. Eu tinha um pequeno porão, onde ali era guardado algumas coisas. Até que eles entraram no CRUSP e acabaram fechando o CRUSP. E a minha casa amanheceu, tinha um corredor que era uma espécie de garagem, era uma casa pequena. Amanheceu cheio de mala da turma toda que tinha sido mandada embora, eles não tinham de colocar as coisas. E colocaram lá. E perdemos. O que eu me lembro mais foi do Lauri. Lauri era um rapaz de São Carlos. Inclusive tem uma rua chamada Lauriberto Reis, que ele foi assassinado pela... Olha, os nomes das pessoas que foram torturadas, eu tenho vários amigos, porque nós temos uma associação hoje que chama o Ex-Cruspianos 68, que a gente conversa, que a gente se reúne. O mês passado teve uma reunião onde juntou o que sobrou. Foi feito um almoço, tinha mais de 200 pessoas, de ex-cruspianos. E, enfim, a gente faz tenta manter. Está sendo feito um livro sobre o CRUSP, a participação de ex-cruspianos no movimento de 64. Há pouco tempo teve um jornalista que escreveu que o CRUSP, Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo, foi um grande centro anti-revolução, que lutou contra a ditadura. Entende? Houve uma participação muito grande e morreu. Alguns morreram e outros foram torturados. Tortura brava. Agora, uma coisa que me deixou assim muito triste, eu tinha uma grande professora e ela é considerada uma das grandes intelectuais do Brasil, chamada Emília Viotti da Costa. Então, a Emília foi minha professora. E ela foi perseguida porque disse que nas aulas dela ela dava aula sobre comunismo. Mentira.
não era nada disso. Eu me lembro que ela foi na minha casa e ela pediu para eu assinar um abaixo-assinado que a turma fez, falando que ela não tinha de maneira nenhuma participado disso, de nada. Que as aulas dela eram uma aula de história. Então, as aulas de história, tu tem que dar história, você não pode camuflar história para agradar um determinado grupo. E ela, eu sei que ela acabou perdendo o cargo dela. E a USP perdeu uma grande professora, que foi para os Estados Unidos e se tornou uma grande professora nos Estados Unidos. Essa aí eu conheci bem a professora Emília. Mas, enfim, como eu estava com criança pequena, eu não podia fazer grandes coisas. Mas a minha casa era um reduto, onde eles faziam reuniões, onde eles guardavam. Eu tinha um porãozinho debaixo, aí ele chegava, eu fui à feira, posso guardar? E aí guardavam as coisas lá, não era na feira não. E eu tenho amigo que não está bem de saúde até hoje, de tanto que apanhou, de tanto que foi torturado. Tem um deles que ele está, inclusive, em Alagoas. Ele era um alemão e chamava Clemens. Havia uma ligação desse grupo com a Igreja Católica, uma parte da Igreja Católica, que é a AP, né? E essa ligação era muito forte. Então tinha uma igreja no Butantã, chamava Igreja Nossa Senhora dos Operários. Era pertinho do Cruz. Mas essa igreja Nossa Senhora dos Operários, ela era uma igreja de madeira e os padres eram de esquerda, eles eram belgas, eles eram de esquerda. Então, algum deles morava, inclusive, num bloco. Tinha um bloco lá no CRUSP, que era de pós-graduandos e de professores, era o bloco F. Eu morava no bloco D, que era o bloco de moças. E esse bloco F, muitos padres dessa igreja dos operários moravam ali. E foram perseguidos, apanharam muito. Eu vi um dia apanhando. Porque o exército entrou lá, eu estava na janela do apartamento, e o padre Talpe, que várias vezes foi na minha casa, foi conversar com um comandante, pedindo para o comandante ter calma, né? Porque eles estavam muito brutos. E o comandante deu tapa no padre Talpe, jogou ele longe. Eu vi isso aí, eu fiquei muito revoltado. E aí foi deportado, o padre Talpe. Mas antes de ser deportado, ele foi preso e apanhou muito, junto com o Clemens, que era um alemão, e que era muito ligado com esse grupo da igreja. Aí a igreja foi fechada, e hoje é uma igreja de Menda, como toda. Hoje é o Vaticano. Derrubaram a igreja de madeira, que era uma igreja. Eles moravam, esses padres, eles moravam em vários bairros, em casinha bem simples, para cuidar dos pobres, entende? E levar a fé. Às vezes a gente ia em missa. Um desses padres era o padre Bernardo, o padre tal foi embora. Mas, enfim, aí em 1968, eles invadiram lá e fechou o curso.
Retornou agora, mas aquilo lá está muito complicado, tá horrível. A gente chegou, inclusive, a tentar ver se a gente formava um grupo para ver se reabilitava, porque o estudante do interior, ele não tem como fazer a faculdade se ele não tem uma ajuda para morar. Né? E a USP, lá o CRUSP, são 6 andares, 10 apartamentos em cada andar. Era uma maravilha. Era bem cuidado, sabe? Tinha a arrumadeira que ia arrumar o seu apartamento. Trocava roupa de cama. Quem não podia pagar alimentação não pagava. Quem podia pagar um pouco pagava. Quem podia pagar tudo pagava. Então, foi maravilhoso. Foi um tempo que foi o melhor lugar que eu morei em São Paulo. A participação do estudante, alguns não, né? Se você vai falar que no CRUSP só tinha cara de esquerda, não. Tinha direita também, que dava briga. Mas a grande participação desses estudantes, até hoje, a gente se comunica por e-mail todo dia. A direita, a extrema direita, ela vê na ignorância uma facilidade de domínio. O militar é contra o desenvolvimento da ciência. O militar é contra o avanço do conhecimento. Porque é difícil você mudar a cabeça das pessoas se ela é bem preparada, se ela é estudada, se ela estudou, se ela leu. Quando eles entraram no CRUSP, eles pegaram, tinha geologia, operação de campo. Foi pego como um livro subversivo, porque era operação de campo de guerrilha, eles acharam. Não era operação de campo geológico. Tudo quando era ali vermelho, que tinha capa vermelha, era pego. Foi muito engraçado. Eu tenho um amigo que ele tem marcado os livros que foram pegos lá, que não tinha nada de nada, era livro de escola. Vai pegar uma Emília Viocha da Costa, é triste, né? Muito triste. Aquele quadro lá, tá vendo? Uhum. Aquele quadro, quem fez era um morador do CRUSP. O apelido dele era Sarito. Ele foi torturado, o Sarito, hoje ele mora na Espanha. Ele foi muito torturado. Ele ficou um tempo muito mal de tortura. Ele participava, né, de movimento. Tinha movimento de guerrilha, movimento de... O Lauri, esse Lauriberto Reis. O Lauri, ele fazia parte do grupo do Lamarca. Era movimento de guerrilha. Não vou falar para você que ele era movimento de passar a mão na... Não, era movimento de luta. Ele foi morto no Tatuapé, lá em São Paulo. Ele tinha ido para Cuba, voltou, e ele já sabia a movimentação dele. Voltou e ele estava num lugar lá, num apartamento, e ele saiu, ele estava atravessando a rua, ele foi metralhado. Tinha um grupo, por exemplo, esse do AP, era mais favorável a um trabalho de conscientização, sem luta armada. Não era de luta armada.
Era mais um trabalho de conscientização para a derrubada da ditadura. E tinha um grupo que também morou no Cruz e que era favorável à luta armada e participou da luta armada. Houve um congresso da UNE em 1967. Foi em Biúna, né? Você já viu, tá? Aí a polícia saíram os 2 ônibus de Cruz Piana, fora o que vinha de outras faculdades, né? De federais, tudo. Nesse congresso da UNE, eles também fizeram uma besteira de ser tão grande. Foi lá em Ibiúna, né? Aí saiu um monte a comprar pão na cidade inteira. Logo perceberam. Aí já foi lá. Botaram tudo nos ônibus, soltaram eles para tudo quanto é canto. Quando a gente juntou tudo. Estava tudo lá de volta. Eles pegavam carona e voltavam. Estudante é bicho danado. Né? Não tem medo, né? Vai e luta. O jovem não tem medo, né? O jovem. A pessoa que já está com mais idade, ela já fica mais relutante, né? Mais conservadora em termos de perigo, né? Eu posso perder a vida. O jovem não. Não dá. A gente vai morrer. A gente veio aqui só pra morrer. Eu larguei tudo pra vir pra cá. Eu deixei tudo pra trás. E do que adianta rezar se ninguém ouve os gritos de quem tá sendo ferido ou morto por uma causa que nem a gente sabe? E vocês? Alguém sabe por que a gente tá aqui? Por que a gente tá lutando? Em quem a gente atira? No final a gente não vai ser herói. A gente só vai ser uma pilha de corpos ensanguentados, sem família, sem história, que nunca vai voltar pra casa. E quanto a seu Deus? Se ele fosse tão bom quanto você acredita, nós não estaríamos nessa situação. E no fundo até você sabe disso.